Boa noite, graça e paz. O meu tema hoje é o substituto de Judas Iscariotes. E a minha tese é que o substituto de Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos não foi Matias, mas o apóstolo Paulo. Então vamos ver se eu consigo provar essa tese. Em Atos capítulo 1, depois que Jesus foi assunto aos céus, foi recebido em cima nos céus, 120 discípulos se reuniram no cenáculo. Dentre eles estavam os 11 apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. E aí Pedro, como era do seu feitio, ele tomou a iniciativa de reunir essa assembleia para decidirem quem deveria ser o substituto de Judas Iscariotes, uma vez que Judas havia se desviado para ir para o seu próprio lugar, são as palavras que ele usa. Eu não quero entrar nos motivos porque Judas se desviou, porque não é o caso hoje, mas quero apenas mostrar que essa iniciativa de Pedro para resolver esse problema foi uma precipitação da parte dele e que essa decisão não foi aprovada por Deus. Então vamos ver Atos 1, a partir do verso 23, diz assim: E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Ou seja, os 120 discípulos que estavam no cenáculo, depois da introdução de Pedro, das palavras introdutórias de Pedro, esses 120 discípulos, e aí não sabemos quem teve maior peso nessa escolha, se foram os irmãos de Jesus, se foi Maria, mãe de Jesus, ou se foram os 11 apóstolos, ou os demais, né? Porque como eram 120, naturalmente, somente esses três grupos aí não esgotava o conjunto. Eles apresentaram esses dois. E aí, eu imagino que eles apresentaram esses dois seguindo o critério da piedade e do comportamento que naturalmente eles observavam, né? Até porque Pedro havia dito que dos homens que haviam estado com eles desde o batismo de João até o momento que Jesus foi recebido em cima, essas eram as condições que ele disse que tinham que preencher. Aí foi Pedro que disse, né? Aí diz aí: E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então, eles mesmos escolheram, eu digo, foi uma escolha humana, Deus não teve nada a ver com isso. Eles escolheram pela sua própria cabeça os dois que eles acharam mais qualificados, e aí colocaram Deus numa sinuca, né? Apresentaram os dois, disseram: eu mostro qual desses dois, mas não disseram, e se Deus não quisesse, que não queria nenhum dos dois, que provavelmente foi o caso. E aí lançaram sortes, tipo assim: vamos lançar uma moeda, se der cara, vai ser Matias, e se der coroa,
vai ser José, né? Que tinha por sobrenome o Justo. José que tinha por sobrenome José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo. Então, Matias e José. Bom, Senhor, se der cara, é porque o Senhor escolheu Matias. E se der coroa, é porque o Senhor escolheu José. Então, eles colocaram Deus nessa sinuca, né? Porque provavelmente Deus não escolheu nenhum dos dois. E aí, temos que aprender algumas coisas, né? Tem coisas que nós temos que esperar por Deus. Se Deus não tomar a iniciativa de algumas coisas, nós não devemos nos meter, porque tem coisas que são da ação exclusiva de Deus. Assim sendo, vamos ver como foi que Jesus escolheu os apóstolos, né? Porque ainda que não conste a chamada pessoal de todos os 12, mas pelo menos de alguns, né, a Bíblia registra. Vamos ver como foi que Jesus chamou os primeiros 4 dos apóstolos. Mateus 4, 18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então está aqui já para esses dois irmãos, né? E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E ele, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então já está aí esses 4 apóstolos que foram chamados. Podemos até questionar se essa chamada aqui foi para ser apóstolo, para ser 12 já, ou foi para ser apenas discípulos, introdutoriamente. Porque depois lá em Lucas 6, 12, vai dizer que depois de passar a noite em oração, Jesus reuniu os discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Pelo sim ou pelo não, os detalhes da chamada desses 4 estão aí. Aí nós vemos o 5º dos 12, está em Mateus 9, 9, né, que diz assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega ou na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então está aqui o 5º, esse foi Mateus, que tem evangelho que eu chamo de Levi, filho de Alfeu. Mas veja que o que eu quero enfatizar é que Jesus chamou pessoalmente esses discípulos. E quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 1 de João capítulo 1, nós vamos encontrar Jesus chamando mais 2, né? João 1, 43 diz aí: no dia seguinte que Jesus ia a Galileia, e achou Filipe, e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E aí Jesus falou mais algumas coisas a respeito de Natanael, mas tomamos por certo que essa foi a chamada de Filipe e Natanael, que é depois chamado de Bartolomeu, né? Então nós já temos aqui 5, 2, 7. Pelo menos esses 7 aqui foi assim que Jesus chamou. E depois, quando Jesus ele está falando aqui, tem algumas coisas que Jesus fala só para os 12. E se nós não entendermos assim, nós não teremos condições de interpretar a Bíblia, né? Então João 15,16, que é um versículo muito conhecido, ele diz assim, ele está falando para os 12, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, Jesus está dizendo, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Né? E vos nomeei. Ou seja, a questão dos 12 apóstolos era uma questão de chamada pessoal de Jesus para cada um deles. Jesus chamou pessoalmente cada um. Se realmente Matias fosse considerado um dos 12, seria uma exceção, né? O único apóstolo que Jesus não chamou pessoalmente. Embora nós não saibamos como foi que ele chamou os outros 5 que estão faltando aqui, mas fica aí essa ressalva. Agora, antes de prosseguir aí nessa questão, eu quero dar uma olhada no Antigo Testamento a respeito da lei da primogenitura, porque se nós não entendermos a lei da primogenitura, nós não iremos entender a questão dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, eles são um contraponto dos 12 patriarcas filhos de Jacó, que depois se chamou Israel, né? Assim como os 12 patriarcas filhos de Jacó, o filho de Israel, eles foram o fundamento, o alicerce, as colunas da nação de Israel. Os 12 apóstolos foram as colunas, as 12 colunas da igreja, né? A Israel como nação é o povo físico de Deus, né? Enquanto que a igreja é uma nação espiritual, não no sentido convencional que nós conhecemos nação, mas uma nação espiritual. Então, assim como a nação de Israel estava repousando sobre os pilares dos 12 patriarcas, filhos de Jacó, a igreja também foi edificada sobre esses 12 pilares que são 12 apóstolos. Sabemos que Jesus é o único fundamento, né? Porque Paulo disse, 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Mas em alguns outros textos ele fala que Jesus é a pedra angular, mas que os apóstolos e os profetas são os fundamentos. De maneira que esses 12, eles eram irrepetíveis, né? Eles eram especiais. Era um bloco ali especial. Eles eram um contraponto do Antigo Testamento. Por isso que eu quero dar uma olhada agora no Antigo Testamento, para mostrar os paralelos, alguns paralelos entre os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Vamos ver aqui. Gênesis capítulo 35, vamos começar com esse texto, né? Gênesis capítulo 35 tem uma relação do nome dos patriarcas. Então, Gênesis 35, o verso 22 termina com a seguinte frase: e eram 12 os filhos de Jacó. Aí ele vai dizer o nome dos 12 patriarcas, enumerando primeiro os filhos de Leia, depois os filhos de Raquel, e depois os filhos de Zilpa, serva de Leia, aliás, depois os filhos de Bila, serva de Raquel, e depois Zilpa, serva de Leia. Então, aí vai dizer aqui, os filhos, verso 23, Gênesis 35, 23, os filhos de Leia, Rúben, o primogênito de Jacó. Então, aqui está, a lei da primogenitura é aplicada dentro dos 12 patriarcas. Então, sabemos que Rúben era o primogênito de Jacó. Mesmo depois ele perdeu a primogenitura, mas isso aí é outra história. Então, ele era o primogênito de Jacó, né? E que mais? Rúben era o primogênito. E nessa relação aqui, teve uma série de coisas que no outro dia eu ainda quero pregar uma mensagem mostrando cada detalhe do nascimento do filho de Jacó, tem uma lição aí. Mas hoje eu quero mostrar a questão de que os 11 filhos de Jacó, inicialmente, nasceram na sequência. Então o capítulo 29 e 30 de Gênesis narra na sequência o nascimento dos 11 filhos de Jacó.
filho homem, né? Porque também nasceu uma mulher. Então, Gênesis 30, 22, narra o nascimento do último dos 11. E diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então, é bom observar esse detalhe aqui, que depois que José, o 11º filho, nasceu, houve uma parada, né? E aí, todavia, antes de José nascer, nasceu uma menina, porque Leia, que inicialmente começou a ter filhos, ela teve 6 filhos, e aí o 7º foi uma mulher, né? Tá aí. É Gênesis 30, 21. Depois teve uma filha e chamou a Diná. Então, aí nós podemos dizer o seguinte: Jacó então ficou com 11 filhos homem e uma mulher, que era Diná, né? Completava 12 com uma mulher, o que certamente era uma coisa diferente ali, porque naturalmente teria que nascer o 12º filho homem. Então é bom observar isso aqui, porque o 12º filho só foi nascer muito tempo depois, né? Observamos aqui que nós estamos no capítulo 29 e 30 de Gênesis. Aí passa um bocado de coisa aqui, de capítulos, e só quando chega no capítulo 35 de Gênesis, capítulo, muito tempo depois, observe esse detalhe, Gênesis 35, 16 diz assim: e partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efrata, e no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. Então aqui eu quero já fazer alguns paralelos aqui com o Novo Testamento, né? Sabemos que o rapaz vai se chamar Benjamim, né? Mas diz aí, Raquel, ela entrou em trabalho de parto no caminho, está dizendo 2 vezes aqui, né? E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. Então, eles estavam entre as cidades de Betel e Belém, né? A partir de Betel, que ficava a pequena distância, para chegar a Efrata. Efrata é Belém. Então, foi entre Betel. É interessante que Betel significa casa de Deus, enquanto que Belém é casa do pão. Então, o paralelo que eu quero traçar é o seguinte: olha, Raquel, né, que entrou em trabalho de parto no caminho entre Betel e Belém. E aí, se nós formos observar como foi que o apóstolo Paulo, porque eu quero comparar aqui o apóstolo Paulo com Benjamim, né? Que Benjamim foi o 12º filho, e o apóstolo Paulo foi o 12º apóstolo. Isso que eu quero mostrar aqui. E o apóstolo Paulo, por assim dizer, ele nasceu no caminho de Damasco, foi entre Jerusalém e Damasco. Olha só o paralelo aí, foi no caminho de Damasco que Jesus se encontrou com ele. E aí vamos ver aqui, tem alguns paralelos aqui, que eu anotei aqui, né? Vamos ver aqui. Isso aqui. Aí diz aí, né? Continua, Gênesis 35, 17. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Então, eu quero destacar duas observações aqui para semelhante do apóstolo Paulo, né? Benjamim, que foi o 12º filho, para completar os 12, naturalmente aí, no caso, Diná, que era a menina, tinha que sair do meio dos 12, porque agora nasceu um homem para completar os 12. Benjamim nasceu com a morte da sua mãe, a sua genitora, aquela que deu a luz, né? Ele nasceu com a morte da sua mãe. E o apóstolo Paulo, embora ele tenha se encontrado com Jesus
no caminho de Damasco, Atos 9 fala isso, no caminho entre as duas cidades, Jerusalém e Damasco. Mas Jesus disse uma coisa para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é dar coice contra os aguilhões. Ou algumas versões estão recalcitrar contra os aguilhões. Eu acredito que literalmente é dar coices contra os aguilhões, né? Os aguilhões que naturalmente estavam ferindo a consciência de Paulo. E o que era isso? Acredito que quase todos ou todos entendem que os aguilhões que estavam assim acicatando a consciência de Saulo, estavam incomodando, foi a morte de Estevão. Né? Sabemos que Estevão, ele é morto pelo Sinédrio no capítulo 7, final do capítulo 7 de Atos, e diz que o Sinédrio que apedrejou Saulo, eles depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e diz que Saulo consentia na sua morte. Então posso imaginar que a morte de Estevão, o primeiro mártir, chamado protomártir da igreja, do evangelho, a morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, a ousadia e a coragem com que ele se comportou ali, certamente incomodaram muito a consciência de Saulo. Pode ser que provavelmente o Espírito Santo já usou o martírio de Estevão para trabalhar na consciência de Saulo. E aí eu vejo esse paralelo, que quando Benjamim nasceu, a sua mãe morreu. Então, ela morreu de parto. Enquanto que Saulo, a morte de Estevão, e Estevão foi, por assim dizer, uma espécie de pai espiritual de Saulo. A sua morte, o seu testemunho, né, o seu martírio, provavelmente foi uma causa decisiva na conversão de Saulo. Por isso que Jesus sabia, né, e disse, dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Então traça esse paralelo. E aí, outra coisa que eu quero destacar aqui é o fato de que, assim como Benjamim, ele só nasceu muito tempo depois dos seus 11 irmãos, né? Incluindo inclusive a irmã para ser 12, mas os homens eram 11. Saulo também, ele só foi nascer muito tempo depois dos outros 11 apóstolos, né? Houve um tempo bastante espaçoso entre a conversão dos 11 apóstolos iniciais, né, fora Judas, e a de Saulo. Foi muito tempo depois. Há essa semelhança, essa coincidência, né? Aí também. A outra coisa tem uma coisa interessante, cada detalhe é importante, né? Embora nós não possamos dogmatizar, mas é bom chamar a atenção para cada detalhe para ver se não fecha um quadro aí, quebra-cabeça, né? Quando Benjamim nasceu, ele nasceu praticamente de um aborto. Eu já examinei aqui o texto, não diz que chegando o tempo de dar à luz, né? Só diz o seguinte: partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efrata, e no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu parto, ou seja, tudo indica então que Raquel, ela teve um aborto, né? Um nascimento prematuro. É possível que Benjamim tenha nascido prematuramente. Se nós lermos alguns versículos anteriores, nós vamos até entender, porque a situação de perigo que estava em redor da família de Jacó, de ser atacado pelas nações cananeias ali em seu derredor, por causa do que haviam feito os dois irmãos, Simeão e Levi, que com as suas espadas eles mataram Ramor, né? E o seu pai e todos os homens saquearam aquela cidade. Então eles estavam correndo grande perigo. Então imagino o sentimento de medo que estava sobre toda a família de Jacó, principalmente as mulheres, e ela estava grávida, né? Provavelmente foi um dos motivos que a levou a ter um aborto, parto prematuro. Tanto é que em Gênesis 35, verso 5 diz assim: e tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó, porque o natural é que eles perseguissem e aniquilassem toda a família de Jacó. Só não fizeram por intervenção divina.
Então é possível que esse medo tenha levado a esse aborto. E aí, como nós vamos ler sobre o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, Paulo está falando de si mesmo, diz assim, verso 8, porque, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Ou seja, o apóstolo Paulo está comparando o aparecimento de Jesus a ele como uma espécie de aborto espiritual, ou nascido fora de tempo. É muito semelhante ao caso de Benjamim. E aí, outro detalhe do nascimento de Benjamim que eu vejo aqui no texto é que quando Raquel estava morrendo, que ela viu que o filho ia nascer, mesmo assim, ela deu o nome ao menino, chamou de Benoni. Benoni significa filho da minha tristeza. Filho da minha tristeza. Mas o seu pai, Jacó, mudou o nome para Benjamim, filho da minha destra ou da minha mão direita. Houve mudança de nome ali, né? Quando nós vamos observar o apóstolo Paulo, inicialmente o nome dele era Saulo, né? E aí, se alguém quiser, é melhor lembrar que Saulo é a forma hebraica do nome dele, que é uma forma de Saul, né? Saulo e Saul. Saulo e Saul, é a mesma palavra hebraica, né? Saul. Acho que os pais dele botaram o nome dele Saul, em homenagem ao rei Saul do Antigo Testamento. Mas depois, em Atos 13, ele adota o nome de Paulo. E Paulo significa pequeno, né? Pouco. Tipo assim, paulatinamente, é pouco a pouco, né? Então, houve a mudança de nome aqui em Benjamim, né? Naturalmente, vários outros personagens mudaram de nome, mas eu destaco isso aí com mais uma coincidência que o Espírito Santo pode estar nos dando pistas para nós descobrirmos determinadas coisas que é muito difícil de descobrir, né? Se não for realmente pelo Espírito Santo nos revelando, né? No próprio texto, né? Com muita coisa tem no texto aí que a gente não vê, ou não consegue ligar, mas o Espírito Santo ele liga os pontos para nós, né? Então, ele mudou de nome, né? Agora, sabemos que Rúben era o primogênito, né? Rúben era o primogênito de Jacó. E aí, o menor, né? Porque tem a lei da primogenitura, está por toda a Bíblia, a lei da primogenitura. Se nós não levarmos em consideração a lei da primogenitura, nós não entenderemos várias coisas da Bíblia. Então, por exemplo, dos 12 patriarcas, Rúben era o primogênito de Jacó. E o menor era Benjamim. Então, Benjamim é o menor, né? Da mesma maneira, os 12 apóstolos têm o primogênito dos apóstolos e tem o menor também. Ele não atenta para isso, porque o Novo Testamento ele não diz assim com tanta clareza, né? Essa questão aí da lei da primogenitura. Vamos ver aqui. Mas eu quero mostrar aqui, já no Novo Testamento, essa questão da primogenitura no colégio apostólico. Então vejam só. Mateus capítulo 10. Aparece aí uma relação dos nomes dos 12 apóstolos. Vamos ver lá. Olha como é que começa. Mateus capítulo 10. Diz assim. Verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Esse é um detalhezinho, né? Durante muitos anos da minha vida, eu nunca observei nada de diferente aí. Mas, de repente, creio que o Espírito Santo me chamou a atenção para essa palavrinha aqui. O primeiro. Ora, eu lembro que durante muitos anos, quando eu era jovem crente,
eu fui alimentado pelos livros do Dr. Aníbal Pereira Reis, ex-padre. Hoje eu percebo que o Dr. Aníbal Pereira Reis era um homem cheio do Espírito Santo que Deus levantou no Brasil para polemizar contra a Igreja Católica, né? E eu lembro que dentro da sua doutrina apologética contra a Igreja Católica, ele lutava para dizer o seguinte: a Igreja Católica disse que Pedro foi o primeiro Papa, e aí ele procurava, né? Ele procurava desqualificar Pedro como sendo o líder dos apóstolos, e procurava até mostrar que Paulo foi maior do que Pedro. E na época eu achava muito bonito, porque realmente ele era um homem muito culto. Porém hoje, né, até compreendendo o zelo, o fervor com que ele falava, mas hoje olhando assim com isenção aqui para a Bíblia, eu percebo que realmente a doutrina da primogenitura, Pedro era o primogênito dos apóstolos. E essa palavrinha aqui que Mateus usa, Mateus 10:2, ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Quando ele diz o primeiro aí, ele estabeleceu uma ordem, né? Existe uma ordem aqui. Se ele falou o primeiro, então tem um segundo, então tem um terceiro. Então Pedro realmente era o primogênito dos apóstolos. Ele era o Rubem, né? Por assim dizer, dos 12 apóstolos. E não sei, vamos ver aqui, até examinar aqui, será que ele foi o primeiro a ser chamado? Vamos ver aqui, né? No texto de Atos de Mateus 4:18. Vamos ver aqui. Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, realmente aqui ele aparece em primeiro lugar, né? E André, seu irmão, que lançava redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. O nome dele é o primeiro mencionado, aqui neste caso. Sabemos que lá em 1 João, no primeiro capítulo de João, ele que é chamado por André. Seu irmão André acha primeiro o Messias, depois chama ele, né? Mas o certo é que por esse texto aqui, os 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Então não adianta fugir, porque quando ele diz o primeiro, ele estabeleceu uma ordem. Existia uma ordem, uma ordem entre os 12 apóstolos. O primeiro era o primogênito, né? Ele era o líder mesmo, porque o primogênito tinha o direito de liderança, ele era o líder mesmo. A gente acha que Pedro, o que mais falava, porque ele era uma pessoa de temperamento sanguíneo, né? Que falava pelos cotovelos, que não sabia ficar calado e tal, mas realmente ele era o líder. Ele era o primogênito, ele era o primeiro mesmo. Só que, assim como tem o primeiro, em todo o Antigo Testamento tem isso, tem também o último. O destaque da lei da primogenitura é assim: o primeiro, que é o primogênito, e o menor, que é o último. Quando são 2 irmãos só, é o primeiro e o segundo só, é o primeiro e o último. Mas neste caso aqui, Pedro é o primeiro. E aí eu entendi uma coisa que eu não entendia, porque na relação dos 12 apóstolos nos evangelhos, geralmente o nome de Judas Iscariotes aparece por último. E aí eu assim, porque o Judas foi o traidor, então para desqualificá-lo, ele sempre aparece por último. Mas pode até ter isso aí, mas o certo é que, já que o nome dele aparece por último, é porque ele era o mais novo, o menor, né? Tem o maior, que é o primogênito, e tem o menor, que é o último. Essas duas categorias na primogenitura são importantes. Então, nesse caso aqui, Pedro era o primogênito dos 12 apóstolos, enquanto que Judas Iscariotes era o menor. Ele era, por assim dizer, o Benjamim do colégio apostólico. E sabemos que Judas provavelmente era da tribo de Judá, porque Judas é a forma grega de Judá, o hebraico Judá. Então, e provavelmente ele não era da Galileia, né? Ele era de Queriotes. Provavelmente era da Judéia, porque era da tribo de Judá. E aí, o certo é que a lei da primogenitura vai fazendo o paralelo aí, né? Vamos ver o que é mais aqui. Outra coisa que nós vemos aqui Paulo era da tribo de Benjamim, né? Paulo era da tribo de Benjamim, que não é por acaso, que não tem nada por acaso na Bíblia, né? Paulo era da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, não é por acaso que Paulo era da tribo de Benjamim, ou seja, Benjamim era o menor, o mais novo dos 12, e Paulo ele era o menor dos apóstolos. Vamos ver 1 Coríntios 15, verso 9. Paulo diz aí: porque eu sou o menor dos apóstolos. Bom, é muito importante essa expressão aqui. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele fala menor dos apóstolos, isso ele está se referindo à lei da primogenitura, que tinha o primogênito tinha o menor, ele era o menor. Aí diz assim: que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas ele era o menor dos apóstolos, ele está dizendo isso aí. Depois sabemos que ele disse que ele era o maior dos pecadores, ou o maioral dos pecadores, porque ele, para se depreciar, ele disse que ele era o primogênito dos pecadores, ou o maioral dos pecadores. Mas ali foi uma atitude dele para se depreciar, mas na verdade ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos, então o menor e da primogenitura. Então Pedro era o maior, ou primogênito, e Paulo era o menor dos apóstolos. Não se fala aí nada de Matias, né? Vamos ver mais. Tem outro detalhe aqui que eu vou colocar. Eu espero que ninguém esteja achando que eu estou forçando a barra, né? Mas eu coloco isso aí só como observação, se você achar que cabe ou não. Mas é um detalhe, né? Que eu vou colocar aí para não passar despercebido. Mas e o detalhe é o seguinte: como eu disse, Saulo é a mesma palavra Saul, né? Porque Saul, o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim também. E aí nós vamos ver o seguinte, que primeiro livro de Samuel 16:14 vai dizer que o Espírito do Senhor saiu de Saul e se apoderou dele um espírito maligno da parte do Senhor. E nós sabemos que durante toda a trajetória dali para frente, o rei Saul foi atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. O texto faz questão de dizer que aquele espírito maligno não era da parte de Satanás, não, era da parte de Deus. Deus mandou um espírito maligno para atormentar Saul. A pergunta é: existe mesmo maldição hereditária? Porque Saulo era da tribo de Benjamim. E o fato dele ter o nome de Saul, ou de Saulo, tem alguma ligação, né, com Saul. Será que ele era da família de Saul? Não sei. Mas o certo é que o espinho na carne de Paulo, que está mencionado em 2 Coríntios 12, verso 7, eu sei que é muito polêmico, controverso isso aí, né? Mas diz aqui, 2 Coríntios 12, 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, esse é um texto que já tenho examinado, eu sei, há várias versões, né? Há várias teorias, e já li várias opiniões a respeito desse assunto, mas a minha convicção hoje é o seguinte, quando ele diz assim, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, no original é um anjo de Satanás, literalmente, um anjo de Satanás. O que é um anjo de Satanás? Um demônio, um anjo caído? Ele diz, um anjo de Satanás, aí diz, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. E sabemos que 3 vezes ele clamou ao Senhor para que eu retirasse dele, e o Senhor disse não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu fico perguntando, né? Eu sei que esse demônio, esse anjo de Satanás, não estava dentro do apóstolo Paulo. Porque um demônio não pode entrar dentro de um crente, né? Mas ele disse assim, para me esbofetear. Para você esbofetear alguém, você está do lado de fora. E depois, quando Paulo começa a enumerar todo o sofrimento, toda a aflição, perseguição, porque ele passou, a impressão que eu tenho é que esse anjo de Satanás que seguiu o apóstolo Paulo por onde ele fosse, era para sublevar contra ele as multidões, sublevar contra ele as pessoas, né, os judeus ali que o perseguiam, que quase o mataram várias vezes. Então,
Ele era um mensageiro de Satanás. Não significa que o demônio estava dentro dele, né? Mas ele tinha esse encosto. Eu digo, o apóstolo Paulo tinha um encosto. Tá, ele literalmente, não adianta querer fugir do texto, está aqui no texto, né? A maneira como você vai entender isso eu não sei, mas o que está no texto é isso aí. E Paulo diz para me esbofetear, e ele diz o motivo: para que eu não me ensoberbecesse pela excelência das revelações, me foi dado esse espinho na carne. E aí quando eu me lembro de Saul, que no caso de Saul era diferente, né? O caso de Saul foi realmente o demônio, acredito que subjugava totalmente ele, né? Não era nenhuma perseguição externa contra ele, mas aí está aí esse ponto, né? Para a gente não lançar fora nenhum detalhe. Então vamos ver aqui. Judas Iscariote era o menor, Saulo era o menor, né? E aí existe uma questão na Bíblia que nós temos que ver o seguinte, olha. Embora o primogênito ele fosse o mais exaltado, tinha a porção dobrada da herança, era o líder natural da família, era o que tinha mais direito, era o primogênito. Todavia, dentro da Bíblia, várias vezes há uma inversão de que o menor se torna o maior. Então vamos começar, por exemplo, com Jesus. Adão e Jesus. Quem era o primogênito? Adão. E Jesus era aqui o menor. Por quê? É interessante que o apóstolo Paulo mesmo, em 1 Coríntios 15, 45, ele diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Então, Adão foi o primeiro homem, ou seja, o primogênito. Jesus foi o segundo, aqui está falando aqui, né? Tem uns textos assim, o último Adão, esse texto que está falando, o último Adão, o espírito vivificante. Tem outro texto que fala que ele era o segundo homem, né? Esse texto aqui mesmo, né? O último Adão, espírito vivificante. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor é do céu. Então Jesus é chamado de o último Adão e o segundo homem. Ou seja, o menor nessa relação da primogenitura. Adão, aí o que acontece? O primogênito caiu, o menor se tornou maior do que o maior, né? Essa foi a inversão que houve. A outra, o Antigo Testamento, nós temos a Bíblia, nós tem 2 testamentos. A palavra testamento significa aliança, concerto, testamento, pacto, mas diateque. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, ele vai mostrar o seguinte, que o Antigo Testamento é inferior ao Novo. Então ele vai dizer aqui, eu sei que isso é muito duro para os judeus, né? Porém, é o que está escrito. Diz aqui, 2 Coríntios capítulo 3, lembrando que Saulo, ou Paulo, era um rabino, né? Um luminar entre os fariseus e o sinédrio. Então, não é um gentio qualquer que está falando. É um rabino judeu, né? E que conheceu o Messias, é ele que está falando isso. Ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 3, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Essa tradução que traz testamento, né? Poderia ser aliança, concerto, pacto, diateque. Ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E assim ele vai falando até o final desse capítulo, mostrando o seguinte, que o primeiro testamento, que é o Antigo Testamento, o primeiro testamento,
que é o primogênito dos testamentos, das alianças que Deus fez com a nação de Israel, ele perdeu lugar para o segundo. O segundo se tornou mais autoridade, mais importante, maior, mais excelente. Agora é bom lembrar que a própria carta aos Hebreus diz assim, citando Jeremias 31, o autor da carta aos Hebreus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais quando os tirei do Egito, porque eles não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então devemos lembrar, nós os gentios, que a nova aliança, que é o Novo Testamento, que é superior ao velho, foi feito com a casa de Israel e com a casa de Judá. E depois Paulo vai dizer em Romanos 9 a 11, que nós os gentios fomos enxertados na verdadeira oliveira, que é Israel. Só que o Israel aqui é o Israel que tem o Espírito Santo, que creu no Messias e que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que faz a diferença. Mas dentro dessa questão, o primogênito perdeu lugar para o mais novo. Esaú e Jacó, sabemos que Esaú é o primogênito, mas no final o primogênito perdeu o seu lugar de honra, de destaque, e o mais novo, que era Jacó, foi que se tornou o mais excelente. E Davi, Eliabe era o primogênito de Jessé. Quando Samuel chegou lá, que viu Eliabe grande e a aparência tremenda, aí Samuel disse: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí Deus falou para ele: não é este, não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque o que está diante de si, mas Deus olha para o coração. Eu fico imaginando se Jesus olhou para o coração de Matias, por mais que ele fosse um homem piedoso diante dos homens, mas aprova Jesus chamar Saulo para ser o 12º apóstolo. Então, Davi, que era o menor, foi que foi escolhido por Deus para ser exaltado como rei de Israel. Houve a inversão, E aí, Jesus chamou Saulo e não Matias. Eu quero terminar essas reflexões citando aqui Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse, na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela tinha um muro que tinha 12 fundamentos, Apocalipse 21, 14. Ele diz aqui: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Só tinha 12 nomes nos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. A pergunta é: qual o nome que estava lá? Era o de Saulo ou de Paulo, ou era o de Matias? Sabemos que Judas não era, o nome de Judas não estava lá. Aí vem o verso 12 de Apocalipse 21, diz assim: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, nas 12 portas, onde havia 12 anjos, sobre cada porta estava escrito um dos nomes dos 12 patriarcas, filhos de Jacó. E aí, nós vamos perceber o seguinte: em Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 5 a 8, sempre digo que é a única vez no Novo Testamento que aparece a relação do nome dos 12 patriarcas, filhos de Jacó. É muito importante isso aqui. Então, aí o que acontece? Vai aparecer o nome dos 12 patriarcas, só que aqui não aparece o nome de Dan. O nome de Dan foi tirado, não aparece aqui. No lugar do nome de Dan, aparece o nome de Manassés. E Manassés era filho de José. E José teve 2 filhos no Egito, Efraim e Manassés. Então, o nome que, apesar de que Jacó inverteu as mãos e colocou a primogenitura sobre Efraim, mas Deus, no final, colocou o primogênito de José mesmo, que era Manassés. Tá aqui, aparece o nome de Manassés no lugar do nome de Dan. E sabemos, que no final mesmo, a primogenitura foi de José. Creio que é 1 livro de Crônicas 5:1, vai dizer que José se tornou primogênito. Então é uma outra questão à parte. Então vejo que essa é a dança das cadeiras, por todo o Antigo Testamento e no Novo.
E aí, aí eu digo para vocês, a minha convicção, e começou há 40 anos, né, hoje mais do que nunca, que o 12º apóstolo, que foi colocado no lugar de Judas, o substituto de Judas Iscariotes, não foi Matias, foi Paulo. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus, amém.